Senhor Jesus, eu sou a Sentinela Ana Carla. E para a honra e glória do Senhor, eu venho com mais um devocional, onde se encontra em Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5, aonde a palavra do Senhor fala: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Essa é a palavra do Senhor, onde está escrito que Deus tem um plano para cada indivíduo, e o chamado de Jeremias demonstra que ele escolhe e capacita pessoas para cumprir os seus propósitos, mesmo que se sinta jovens e inexperientes. A palavra do Senhor fala que nós temos que confiar em Deus, como fez Jeremias. O chamado de Jeremias, numa cidade forte, coluna, ela nos mostra, que com a ajuda de Deus podemos superar os desafios e cumprir a missão que o Senhor tem destinado contra a nossa vida, porque Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, Jeremias, ele foi obediente, ele foi fiel a Deus. E o chamado dele envolve proclamação de mensagem, quanto na atitude, como no temor, como na fidelidade, na resistência do povo que fazia, Jeremias, ele foi soberano a Deus. O capítulo ele destaca que o propósito de Deus se cumpre mesmo diante das adversidades que ele tem, ou seja, que Deus ele tem o controle de todas as situações, ele tem o controle de todas as coisas, mesmo que venha advertência, mesmo que venha julgamento, mesmo que venha aquele que fala que você não consegue, ou seja, Jeremias também recebeu essa tarefa, Ele pegou um povo desobediente, idólatra, mostrando o que? Infidelidade para Deus, que podia levar ao julgamento, Mas ele não, ele fez a vontade de Deus, ele fez a vontade que o Senhor queria, Quando Deus escolheu ele para ser um profeta, ele sabia a missão dele já qual que era, o que ele ia enfrentar, o que ele ia passar, E Jeremias ele passou julgamento, mas mesmo assim ele continuou fiel. O chamado de Jeremias tinha como objetivo principal levar o povo a ajudar o arrependimento, a reconciliação a Deus. Ou seja, apesar do tom do julgamento, a mensagem de Jeremias, ela mostra para nós que nós ainda temos esperança de restaurar um novo povo, de mostrar às pessoas o Deus que nós servimos, Significa o quê? Que Deus ele tem visto os planos na nossa vida, que Deus ele tem um propósito. Do mesmo jeito que Deus teve um propósito na vida de Jeremias, antes do nascimento dele, antes dele ter nascido, ele já foi escolhido, ele já foi separado para uma função específica. Então com nós não é diferente. Antes de Deus nos formar no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele já sabia o que tinha preparado para nós. Ele já tinha um conhecimento íntimo e pessoal, igual tinha com Jeremias, desde o início, desde a sua existência física, Então ele foi separado. Assim como Jeremias, nós também somos separados para fazer a vontade do Senhor, em meio julgamento, em meio idolatria das pessoas, Nós estamos aqui para fazer o propósito do Senhor na nossa vida, porque Ele nos escolheu, assim como Ele escolheu Jeremias, Mesmo ele ter passado em Jerusalém, com um povo, devido à sua idolatria, à sua injustiça, à sua desobediência, Jeremias, com muitos profetas, enfrentou sofrimento, enfrentou perseguição. Por quê? Porque ele era um profeta bonito? Não. Porque ele cumpriu o chamado dele. Ele foi rejeitado, ele foi perseguido, Ele mesmo assim, ele demonstrou que ele tinha que denunciar o pecado do povo de Judá, que era idolatrar o único, suficiente, que é o nosso Salvador, E Jeremias, ele enfrentou grandes oposição de sofrimento por sua mensagem. Ele foi ridicularizado, ele foi preso, ele foi ameaçado de morte, ele foi maltratado. E mesmo assim, como ele já sabia que ele tinha escolhido, apesar de todas as dificuldades, ele permaneceu fiel ao seu chamado.
transmitindo a mensagem de Deus com coragem e determinação. Então, o papel de Jeremias como profeta não foi fácil. Foi um resultado, teve resultado, porque era um chamado divino, era um chamado de escolhido. E quando você tem chamado de escolhido, quando você tem chamado de separação, você vai passar. A palavra do Senhor fala que eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fique com medo, pois estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu ajudo. Eu os projeto com a minha forte mão. É a palavra do Senhor. Então nós já sabemos que nós somos, formados no ventre da nossa mãe. Só que quando nós somos formados, o Senhor já nos conhecia. Ele já nos conhecia, ele já tinha nos separado, ele já sabia o propósito e o projeto de Deus na nossa vida. Então aqui ele ensina o quê? Nos caminhar para dentro do propósito, para dentro do chamado que o Senhor nos escolheu. É um ensinamento onde Jeremias deixa para nós. Então nós temos que saber o nosso compromisso de não negar o Senhor por nada e de continuar fazendo o que o Senhor manda, mesmo em meio às tribulações. Porque é assim que ele fez. Ele foi e ele cumpriu o seu chamado, aonde o Senhor colocou ele, Então que nós também venha cumprir o nosso chamado, que nós venhamos fazer a vontade do Senhor, porque nós somos os escolhidos dele. Nós temos propósito, nós refletimos aquilo que nós somos. E por mais que Jeremias sofreu, ele não desistiu. Ele foi obediente, ele foi fiel ao Senhor. E é assim que nós podemos ser fiel ao Senhor, porque ele já nos conheceu. Antes que nos formasse, a palavra fala, antes de formar no ventre, ele nos escolheu. Ele fez nos nascer. Ele nos separou. Então ele deixou bem claro na palavra dele, Então que nós venhamos aprender em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus.